preparado esta noite e é por isso que nós estamos aqui para adorar e exaltar a Ele, pois Ele é merecedor de honra, glória e adoração. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada, Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, uma passagem bastante conhecida da igreja. Enquanto você procura, quero externar aqui nossa gratidão a Deus em retornar a esta cidade, a esta igreja que está em nosso coração, e sermos muito bem recebidos pelo pastor Antônio Ferreira, pastor Jackson Ferreira. Nossa gratidão, pastores, a todo o ministério, e louvar a Deus em rever aqui já na nave do templo alguns amigos, irmãos, que temos como uma boa amizade, nossos parentes, a tia Lourdes, que está ali, lá do Quebec, evangelista Valdeci, meu primo, professora Thelma, minha prima. Sempre é bom estarmos juntos, isso nos alegra. Eu me sinto um maringaense, mesmo não ter nascido aqui nesta cidade, mas os meus pais tiveram, e a minha mãe ainda tem, uma boa relação com esta cidade. Vamos à palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, verso 1 a seguir, do capítulo de número 19. Diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em sua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Todos os que viram murmuravam, dizendo que ele havia entrado para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor Jesus: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém e amém. Tome o seu assento. Estou acompanhado da minha esposa, irmã Daniele. Estivemos ontem na Assembleia de Deus em Floresta, no Congresso de Jovens, na Confra Jovem, ontem à noite e hoje pela manhã, ministrando ali para os jovens, e foram momentos marcados pela presença de Deus. 10 vidas se renderam ao nome do Senhor. Nossa missão nesta terra é falarmos do Evangelho de Cristo. Como eu dizia, me sinto filho desta cidade, mesmo não tendo morado aqui ou nascido aqui, mas meus pais se doaram para a obra de Deus, sendo enviados por esta igreja há mais de aproximadamente 50 anos atrás. Meus pais residiram aos fundos desta igreja, serviram a Deus aqui na época do pastor Macedo, e daqui, como já disse o pastor Antônio, saíram cuidando de várias igrejas no estado do Paraná, e sendo Paranaguá a última cidade que meu pai pastoreou por quase 30 anos. E Deus decidiu recolhê-lo no ano de 2019. Após um culto, foi para casa, deitou, e o Senhor o chamou para a eternidade.
nós continuamos ali servindo ao Senhor. Por onde temos passado, as pessoas falam: eu conheço seu pai, eu conheço a sua mãe, e nos contam testemunhos maravilhosos. Eu gostaria de deixar aos irmãos alguns materiais que nós temos do meu saudoso pai. Nós temos aqui um kit com livros que falam de ensinamentos escritos pelo pastor José Alves. Ao final do culto, se você desejar levar para a sua casa este material, e alguns deles contam até parte da trajetória do pastor José, você pode nos procurar. O valor irrisório, R$ 39,99, você leva os 4 livros e você paga daqui 7 dias. Já tem uma chave Pix aqui e você paga daqui 7 dias. Eu vou orar por você por 7 dias. No 8º dia, eu vou orar para Deus te recolher se você não pagar. Brincadeira, meus irmãos, tá bem? E você vai pagar quando sentir no coração. É apenas algo para que fique registrado aquilo que o nosso saudoso pai fez em prol do reino de Deus, em prol da obra do Senhor. Mas vamos à palavra de Deus, palavra esta que é santa, pura e verdadeira. Este texto, Deus tem falado ao meu coração já há alguns dias, e eu tenho lido e relido para extrair daqui algumas lições que sejam aplicáveis à nossa vida nesta noite. Vejamos bem que o texto ele é bem explicativo, ele é bem pedagógico e vai nos dar detalhes. O primeiro detalhe é que Jesus está entrando em Jericó e passando por esta cidade. Jesus vem de caminho de outras regiões e é necessário passar por Jericó. Se você voltar para o capítulo de número 18, você vai encontrar algumas situações que antecedem esta chegada de Jesus a Jericó. É um pouco antes de Jesus chegar a Jericó que ele conta aos seus discípulos a parábola do fariseu e a parábola do cobrador, ou seja, do publicano, dos quais vão ambos adorar a Deus, orar a Deus no templo, e o fariseu se exalta na sua oração, já o publicano se humilha diante de Deus, dizendo que nem merecedor ele era de estar ali no templo. E Jesus então exemplifica dizendo que o que havia descido justificado para a sua casa não era aquele que havia se exaltado, mas sim aquele que havia se humilhado. E a Bíblia vai nos dizer que aquele que se humilha, exaltado será. Então nós aprendemos alguns princípios da humildade. Sequencialmente, Jesus vai ter um encontro com o jovem rico, e o jovem rico lhe faz aquela pergunta: o que ele poderia fazer para herdar os céus e outras coisas mais? E Jesus lhe dá um conselho: vai e vende tudo que tu tens, reparta com os pobres. Mas o jovem rico volta para casa esmurecido, porque ele não quer abrir mão do seu materialismo. Sequencialmente, Jesus chega em Jericó, e Jesus, ao entrar em Jericó com a multidão, logo as pessoas aclamando Jesus, chega um cego querendo saber quem era que estava passando por ali. E disseram para o cego: é Jesus, aquele de Nazaré que passa por aqui. Então o cego libera a sua vontade de querer ver Jesus e começa a clamar por Jesus. E ele consegue tocar o coração de Jesus, porque ele fala: Jesus, filho de Davi. Ele reconhece em Jesus a sua função, o seu chamado messiânico. Não era apenas o Jesus de Nazaré, mas Jesus, o filho de Davi, a raiz de Jessé, aquele que haveria de vir para trazer remissão ao povo. Então Jesus abre um tempo para falar com aquele cego e lhe pergunta: o que queres que eu te faça? E ele responde: Senhor, eu quero ver. E Jesus é muito direto no seu milagre. O Senhor fala: vai,
a tua fé te salvou. E aquele homem volta curado, glorificando, exaltando, adorando o nome do Senhor. A notícia corre em Jericó, e em Jericó tem um homem que é chefe. A Bíblia diz que ele é chefe dos cobradores de impostos. A Bíblia não diz que ele é um dos cobradores, ele é o chefe dos cobradores. Talvez nos dias de hoje, um cobrador de impostos seria um agente da prefeitura, e então Zaqueu era o chefe da seção de impostos da prefeitura. Era ele quem mandava nos cobradores, era ele quem coordenava a equipe. E este homem fica sabendo que Jesus entrou na cidade, e este homem quer ver Jesus. Veja que a Bíblia nos diz que Zaqueu procura um lugar para ver Jesus. E este procurava ver quem era Jesus. Mas por causa da multidão, e ele era de pequena estatura, ele corre até uma árvore, até um sicômoro, sobe nesta árvore, e de lá, tranquilo na árvore, ele quer ver quem é Jesus. Então, queridos, nós encontramos aqui um homem conhecido como cobrador, chefe dos cobradores. A sua função lhe causava impopularidade. Por quê? Porque os cobradores daquela época tinham por costume de receber o dinheiro dos imóveis, ou seja, das propriedades dos seus proprietários, e ficavam com parte do dinheiro e devolvia apenas metade para o Império Romano. Então, os cobradores eram vistos como pessoas ruins. Zaqueu, então, era um homem que tinha uma certa impopularidade. Provavelmente não abriram espaço para Zaqueu entrar no meio da multidão. Provavelmente Zaqueu não conseguiu outros meios para marcar uma reunião com Jesus. E o único meio que ele achou foi subir naquela árvore e esperar Jesus passar. Quando Jesus está chegando, Zaqueu está na árvore esperando Jesus passar. Eu aprendo aqui algumas lições das quais nós podemos extrair acerca de Zaqueu. Certo é que mesmo ele sendo uma pessoa impopular, ele tinha um objetivo: ver Jesus. Certo é que mesmo ele talvez não sendo uma pessoa com muitas amizades, com pessoas influenciadoras, ele se esforça, empreende força, sobe na árvore, acha uma estratégia para ver Jesus. Mas algo me chama a atenção: Zaqueu não tinha nenhum problema, Zaqueu não tinha nenhuma doença, Zaqueu não estava querendo ver Jesus porque precisava de uma cura para si ou para a sua família. Não, a Bíblia não vai dar detalhes acerca disso. Zaqueu apenas queria ver Jesus. Mas quando Jesus entra no cenário da vida de Zaqueu, a situação muda. Porque enquanto Zaqueu queria ver Jesus, Jesus queria entrar na casa de Zaqueu. Enquanto Zaqueu queria saber quem era Jesus, Jesus já sabia quem era Zaqueu. Eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida esta noite. Você veio a esta igreja, Jesus sabe quem é você, Jesus sabe qual é a tua necessidade, Ele vai entrar na tua vida, vai voltar com você para casa, e você vai para casa glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Às vezes nós estamos como espectadores do Evangelho. Nós queremos apenas ver Jesus, mas não queremos o Jesus do Evangelho. Muitas vezes ouvimos falar de Jesus, mas não queremos viver como Jesus quer que eu e você venhamos a viver. Mas o Senhor, esta noite, nos abre uma porta para que nós entendamos que sem Ele nada podemos fazer, que sem Ele nada vale a pena. É por isso que esta noite é noite de salvação. O Senhor pode salvar a sua vida, a sua casa, a sua família e mudar a história que você está vivendo. Aleluia. Vejamos então que Zaqueu, sendo espectador, não esperava que algo extraordinário podia acontecer. Zaqueu sobe àquela árvore e Jesus entra na cidade.
Zaqueu, ao subir naquela árvore, talvez se posiciona de uma maneira para que ele pudesse ter ali um certo conforto para ver Jesus. E quando Jesus adentra aquela cidade, a palavra do Senhor vai nos fazer entender que Zaqueu cai na real, que mesmo ele não tendo problemas físicos, problemas de saúde, problemas materiais, Zaqueu tem um problema. Ele tem o problema da impopularidade. Zaqueu é uma pessoa que está sozinha naquele topo de árvore. Ele começa a identificar que agora ele não é uma pessoa que tem uma certa influência. Zaqueu é uma pessoa que sofre a rejeição. Zaqueu é uma pessoa que sofre acusação. Zaqueu é uma pessoa que as pessoas o difamam. Zaqueu é uma pessoa que com certeza a sua família também sofria, porque ele não era uma pessoa bem vista pela sociedade. Ele entende que ele tem um problema, mas Jesus sabe aonde está a raiz do problema. Jesus sempre sabe como solucionar os problemas. É por isso que quando Jesus adentra, Jesus olha para cima, vê Zaqueu naquela árvore, e o Senhor Jesus não vai chamar ele pelo apelido, nem pelo codinome, o Senhor vai chamar ele pelo nome, dizendo: Zaqueu, 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 desce depressa, porque me convém hoje entrar na sua casa. Aleluia. O Senhor está nos ensinando esta noite que Ele nos conhece, Ele sabe seu nome. O Senhor não está interessado em revelar o teu CPF ou o número da tua conta bancária. O Senhor está interessado em te chamar pelo nome e dizer: eu vou mudar a tua história, a tua vida, porque eu te conheço. Aleluia. Eu sei qual é a tua necessidade, eu sei qual é o teu problema, eu sei onde é a raiz do problema, e eu, o Senhor, vou mudar a tua vida, a tua história. Detalhe, Jesus o chama pelo nome. Jesus diz para ele: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu desce depressa para ir ao encontro do Senhor. Quando ele tem esse encontro com o Senhor diz: olha, Zaqueu, me convém hoje pousar em sua casa. Me permita fazer aqui uma analogia, trazendo para os dias atuais. Eu imagino a preocupação de Zaqueu ao ouvir que Jesus ia na sua casa. Se fosse nos dias de hoje, Zaqueu ia passar a mão no celular, fazer uma ligação rápida para sua mulher, abrir ali a tela no vídeo e dizer: olha bem, sabe quem é que está indo lá em casa hoje? E está dizendo que vai posar em casa. Arruma a casa bem, prepara uma janta, prepara o quarto de visita. Olha quem está comigo aqui, é Jesus que está comigo. Eu imagino que aquela mulher em casa começa a saltar de alegria, porque fazia tempo que Zaqueu não recebia uma visita, fazia tempo que Zaqueu não via algo novo na sua casa. Ei, eu aprendo com isso: quando Jesus chega, muita coisa vai mudar em sua volta. Aqueles que não estão próximo de você vão voltar a estar próximo, a alegria vai voltar para dentro da tua casa, os teus filhos se alegrarão, a tua família se alegrará, porque Jesus hoje decide entrar na sua casa. Ele decide entrar na sua casa. Ele decide pousar na sua casa. E Jesus vai com Zaqueu para a sua casa. Apressando-se, ele desceu, recebeu, e o povo começou a murmurar. E o povo começou a dizer: olha só, Jesus, aquele que cura, que faz milagres, onde já se viu? Se fosse nos dias de hoje, já tinha gente tirando foto, mandando print nos grupos. Olha aí, Jesus está indo lá na casa daquele cobrador, pecador, daquele trapaceiro, daquele camarada que, Jesus é doido, e na casa desse pecador. Mas tem um detalhe: aonde Jesus chega, ele muda o cenário. Aonde Jesus entra, ele muda a história. Esta noite ele quer entrar na tua vida, quer mudar a tua história, mudar a situação da tua vida, porque ele tem um propósito nisso. Vejamos, Jesus adentra com ele na sua casa. E quando eles vão para casa, Jesus se torna hóspede naquela casa,
E Zaqueu abre o seu coração. Senhor, dizem por aí que eu sou cobrador de impostos e que eu talvez passe a mão no dinheiro, faça alguma coisa errada. Mas, Senhor, tem um detalhe. Se em alguma coisa eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Na cultura da época, quando você era o falho, o negligente, o certo era você restituir 2 vezes. Zaqueu está dizendo, se fui eu vou restituir 4. Eu vou fazer o que as pessoas jamais imaginariam que eu poderia fazer. E Jesus olha para ele, ei Zaqueu, fica tranquilo, porque o que eu vim trazer para você é perdão, é cura, eu vim trazer salvação para dentro da tua casa. A partir de hoje, você não deve nada para ninguém e ninguém vai te cobrar, porque eu entrei na tua casa, eu vou mudar a tua história, vou mudar a tua vida e todos verão o milagre que eu estou fazendo. Aleluia! O lindo de tudo isso é que quando Jesus chega, ele muda o cenário. O Senhor esta noite me faz entender que Ele está te dizendo, que Ele está nos dizendo, que Ele vai mudar o cenário de vidas aqui esta noite. Você vai voltar para casa restituído, a tua moral, homem, vai voltar restituída, a tua moral, mulher, vai voltar restituída, você, filho, será alcançado por Deus, e o milagre de Deus vai entrar na tua casa. O Senhor tem interesse em salvar através de você. O Senhor tem interesse em mudar situações através de você. E daí o verso 9 e 10 vai nos dizer, hoje veio salvação a esta casa, porque você também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar, salvar o que se havia perdido. Eu aprendo aqui, queridos, algumas lições que eu posso extrair e aplicar aqui esta noite. Se você quiser viver segundo as suas próprias intenções, segundo a tua visão materialista, segundo a sua visão e convicção da vida, pode subir na árvore, não tem problema. Mas se você quiser viver na dependência de Deus, se você quiser viver debaixo da presença de Deus, o caminho é descer. Porque o evangelho do Senhor é simples, importa que ele cresça e eu e você venhamos a diminuir, importa que ele apareça e eu e você venhamos a diminuir, e o nome dele apareça na nossa vida. Se eu e você entendermos que a matemática do evangelho é diferente da matemática do mundo, lá fora quanto mais tem, mais você é. Aqui dentro quanto menos tem, melhor você é para o reino. Mais Deus te aprova, mais Deus te abençoa, mais Deus abre os celeiros para te abençoar. Aleluia. Olha que lindo testemunho ouvimos aqui da irmã esportista, que teve a alegria de semear na obra de Deus o seu dízimo, e Deus lhe abriu a porta. Ei, querido, é o princípio da humildade, da simplicidade, de reconhecer que sem Ele, eu e você nada somos. Aquilo que você resolve com o teu recurso material, existem coisas que você não vai conseguir resolver. Eu já vi gente padecer com recurso material em prol da saúde e não conseguiu resolver, mas teve que clamar ao Senhor, já quase no fim, no leito da morte, reconhecer que sem Jesus não seria possível, mas ao reconhecer, o Senhor entrou com o milagre, trouxe a vida de volta e a restauração da saúde. Você está me entendendo? Com Jesus nós podemos fazer coisas extraordinárias. A nossa vida é resultado de como nós vemos a Deus. Se você quiser fazer a diferença, faça aquilo que a maioria não faria. E assim o Senhor vai honrar você e a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Se você quiser marcar o seu tempo, permita que o Senhor entre na sua casa. Faça que nem Zaqueu, não tenha vergonha. Permita que Jesus adentre na sua casa. Jesus não teve vergonha de Zaqueu. O Senhor investiu
tempo em Zaqueu. Zaqueu recebeu o Senhor na sua casa e algo de extraordinário aconteceu. Aleluia. Eu aprendo ainda algo com o nome de Zaqueu. Quando o Senhor o chama pelo nome, Zaqueu, o Senhor está dizendo, no original, a palavra Zaqueu, ela significa aquele que não tem culpa. Zaqueu significa aquele que não tem culpa. Quando o Senhor o chama pelo nome, o Senhor está redimindo a moralidade daquele homem, dizendo para todos: este que vocês acusam não tem culpa, este que vocês apontam não tem culpa. Eu, o Senhor, estou mudando a história dele. Então a gente aprende, querido, que quando o Senhor, Ele quer fazer algo na nossa vida, e nós nos permitimos ser alvo da sua bênção, Ele muda a nossa história. Vou partir para o final desta palavra. Pois o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O Senhor tem um propósito de salvação. Se o propósito do Senhor, enquanto militou nesta vida terrena, for marcar os seus passos com milagres, anunciar o seu reino, fazer com que os seus discípulos entendessem essa missão, Ele tem um propósito salvífico, e o propósito é alcançar a minha casa, a tua casa, a nossa família, e ambos herdarmos as mansões celestiais. Esta noite há uma porta de salvação sendo aberta para a sua casa, para a sua família, e o Senhor, Ele está nos ensinando que é necessário termos um coração voltado para Ele, entendido, para que possamos permitir com que a sua presença, a sua vontade estabeleça na nossa vida. Se nós tivermos um coração como de Zaqueu, tivermos um entendimento para compreender que, independente da situação que nós estivermos vivendo, se estamos bem aos nossos olhos, o Senhor sempre terá algo melhor para nos oferecer. Se nós não estamos tão bem aos nossos olhos, melhor ainda, o Senhor tem interesse em mudar a nossa história. Se talvez estamos por um caminho errante, que aos nossos olhos será um caminho de morte, o Senhor, esta noite, Ele quer nos livrar deste caminho, livrar você e trazer você para o caminho da salvação, e através da salvação você encontrar um caminho de paz para a sua vida. Zaqueu é um exemplo daquele que encontra a salvação. O Senhor esta noite quer trazer salvação à sua casa. Fica de pé comigo. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é o anseio que te traz a esta casa, a esta noite. Mas eu quero ser porta-voz de Deus, profeta de Deus, para a sua vida. Ele tem interesse em mudar a sua história. Ele tem interesse em mudar a tua vida. Mas o que eu preciso descer. E esta noite o Senhor está te dizendo: desça das suas próprias convicções, e eu te espero no altar para eu mudar a tua história, a tua vida. O Senhor está te dizendo: desça da tua própria razão, porque eu, o Senhor, sou do teu coração e eu sei o que é melhor para você. O Senhor está te dizendo esta noite: desça do seu convencimento, ou talvez do seu materialismo, do seu ceticismo, e venha para a minha presença, porque o que eu tenho de espiritual é melhor para a sua vida aqui esta noite. Eu quero perguntar se alguém que quer fazer um voto com Cristo, de mudar a sua história, aceitar a Cristo, eu te espero diante do altar. Eu também quero saber se alguém que quer renovar a sua vida diante de Deus, este é o seu momento. Você pode sair do seu lugar, eu estarei orando por você, e eu tenho certeza que Deus poderá fazer algo extraordinário. Não viva segundo as suas próprias intenções.
Não viva segundo o seu próprio pensamento, não viva segundo a sua própria convicção. O Senhor está te dizendo: eu cuido de tudo, eu alinho tudo, eu estou no comando de tudo, e esta noite eu quero cuidar da sua vida. Alguém para Cristo, alguém que precisa de algo extraordinário da parte de Deus, eu preciso orar por você. O tempo está passando e eu preciso orar por você. Se não há, eu quero que você erga a sua mão e a sua voz, e nós haveremos de orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós estamos na sua presença, Pai, e nós sabemos que sem a sua presença, nós nada somos, ó Pai. Nós estamos aqui porque cremos que Tu és um Deus que faz milagres. Nós estamos aqui porque cremos que Tu és um Deus que opera, Pai, maravilhas. Nesta noite opera o Teu milagre sobre a Tua igreja. Deus, o Teu filho, a Tua serva, que está na nave, Pai, do templo, que sabe, Pai, Tu sabe qual é a necessidade dele. Vai de encontro à necessidade do Teu filho. Vai de encontro à necessidade da Tua serva. Opera um milagre, Senhor. Talvez espera de Ti uma resposta. Talvez espera de Ti um direcionamento. Nesta noite, Pai, Senhor, eu sei que Tu estás presente neste lugar. Vem de encontro à necessidade do Teu filho. Muda a história para que possamos entender que sem Ti, Senhor, sem Ti, Senhor, sem a Tua presença, meu Pai, nada nós podemos fazer. Deus de amor, recebe a nossa oração, recebe a nossa intercessão, recebe a nossa petição. Pai de glória, é o que nós te pedimos em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Amém, graças a Deus por esta palavra vindo da parte de Deus, através da instrumentalidade do pastor Elton, que foi boca de Deus para profetizar a palavra aqui nessa noite. A semelhança de Zaqueu, éramos nós, nenhum mérito tínhamos, mas Jesus olhou para nós com um olhar de misericórdia, nos alcançou, por isso estamos aqui nesta noite, na presença dEle, herdeiros de uma grande promessa, promessa essa que vai além dos olhos humanos, promessa essa de novos céus e nova terra. É para lá que nós estamos caminhando. Amém, meus irmãos? A nossa gratidão a Deus por todas as vidas que Deus deu as condições de estarem aqui nessa noite. Que Deus recompense, abençoe, dando uma semana de conquistas, de vitória, de livramento para cada um de nós. Nesta semana, a obra de Deus prossegue de maneira poderosa, não é? Terça-feira teremos aqui aquele grande culto da palavra, aonde Deus tem nos abençoado de forma extraordinária. Não fique em casa, na próxima terça-feira, às 19h30, vem aqui para um grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Na quarta-feira é a noite da oração, estaremos orando aqui, os irmãos ali no salão social, as irmãs aqui no templo, venha participar desse momento de oração juntamente conosco. Quinta-feira é o dia do ensaio do Coral Harmonia Celeste, no sábado é o culto na direção dos nossos departamentos, domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Estamos aprendendo, crescendo muito aqui através da Escola Bíblica Dominical. E à noite, mais um grande culto de adoração e glorificação ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Não fique em casa, irmãos. Dia de domingo é dia de estar na casa do Senhor. É dia de oferecer o nosso culto a Deus. Eu acabei de ser informado aqui que o Ivan está ligando pedindo oração em favor da irmã Esther, sua esposa, que acabou de ser internada no hospital. Os irmãos sabem que ela vive uma luta já há bastante tempo, não é? Mas o nosso Deus é aquele que pode resolver toda e qualquer situação. Eu tenho fé para nós orarmos pela mãe Esther agora. Você tem também? Levante a sua mão juntamente comigo, vamos clamar a Deus para que o Senhor visite ela lá onde está internada agora, repreenda todo o mal, repreenda as dores, repreenda a enfermidade, que ela possa sentir o refrigério
da presença do médico dos médicos entrando no quarto dela, agora em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, em Teu nome, Senhor Jesus, é que nós clamamos agora. Sabedores que não temos nenhum mérito, Senhor, para pedir a Tua bênção. Mas ao mesmo tempo, Senhor, entramos com confiança na Tua presença, porque sabemos que o Senhor é um Deus que tem compaixão daqueles que sofrem. O Senhor conhece a história da irmã Esther, há quanto tempo ela tem padecido com aquela enfermidade. Jesus, mas eu te peço nesse momento, entra na história dela, entra na vida dela, Senhor Jesus, para fazer uma obra maravilhosa, pondo fim ao sofrimento e dando vitória para aquela família. Jesus, repreende todo o mal, e que o teu servo possa estar aqui, Senhor, testemunhando, glorificando o teu nome. Estamos unidos em uma só fé neste momento, para tomar posse deste milagre, Senhor Jesus. Aleluia. Visita, Senhor Jesus, abençoa a tua igreja nesta semana, guardando, dando livramento àqueles que estarão viajando, aos policiais que estarão trabalhando, Senhor, aos médicos que estarão entrando nos centros cirúrgicos, ajuda, capacita, aquele que tem o comércio, Senhor, que muitos clientes adentrem o seu comércio, estenda as mãos para abençoar a todos esta semana, é o nosso pedido e a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos dizemos: amém. E se Deus é por nós, ninguém. Amém, Jesus. Sábado é o culto da juventude. Pastor Ney Martins estará aqui ministrando a palavra de Deus. Não perca, venha ser abençoado aqui no próximo sábado.